comunicação, né, um para com o outro é importante. Por que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns? Porque isso gera enfraquecimento, distanciamento e, consequentemente, esfriamento, né, e até o desvio, muitas das vezes, do Evangelho. Acontece. Assim como a gente agora nessa estação do inverno, a gente tende a ficar, paradinho, né? E qual é a tendência do frio? Descongelar. Sabe? A gente sabe que se a gente se movimentar, a tendência do clima gelado é nos paralisar. E a gente tem que ter esse cuidado para que, como cristãos, também a gente não venha se paralisar com o andar da carruagem, com o passar dos anos, com o passar da vida cristã, ao invés da gente paralisar, pelo contrário. Sabe o que tem acontecido hoje em dia? Tem havido um despertar. E até, se a gente observar hoje nas redes sociais, a gente vai ver, para que as pessoas mais velhas, as pessoas de mais idade, elas procurem sim ter um acompanhamento físico, ter um exercício físico contínuo, né? Ter uma prática de educação física, vamos dizer assim, exercícios de alongamento, né? No mínimo, alguma coisa como uma leve corrida, uma caminhada, se assim for possível. Por quê? Porque quanto menos a gente parar, mais vida a gente vai ter. É assim que funciona. A água, ela tem vida enquanto ela tem fluxo. Se ela parar, estraga. A gente tem uma... Onde é que tu tirou esse nome, Pedro? Não sei, ele disse que achou bonito, botou o nome de Jubileu. E a gente tem que trocar né? Geralmente o aquário maior tem a bombinha que circula, que gera oxigenação na água. Então a gente não pode esquecer de pelo menos, né, em 2, 3 dias, trocar aquela água, renovar, porque ali está o ar daqueles peixinhos, né? O oxigênio que eles precisam está ali na água. Se ela ficar parada, ela estraga e eles morrem. Eu e você, como cristãos, a gente não pode parar. A gente tem que estar, como a Socorro sempre diz, né? Os santos têm que estar em quê? É verdade, os santos têm que estar em movimento, né? Nós somos santos, amém, queridos? Fique tranquilo. Então, quanto mais a gente está em movimento, mais a gente está envolvido com o Senhor, com a obra dele, a gente vai vendo que a gente cada vez está mais estimulado. E eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, um pouquinho sobre isso, né? Sobre intencionalidade e dedicação em tudo. O título da mensagem de hoje é isso: intencionalidade e dedicação em tudo aquilo que nós formos fazer. Amém? A Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, eu quero que você vá lá, para a gente acompanhar essa leitura. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amém, queridos? Cientes dessa verdade, cientes dessa preciosidade do que está escrito, nós entendemos que esse texto, ele está se referindo diretamente ao quê? Está se referindo diretamente a serviço. Amém? A serviço, a trabalho, a envolvimento. E quando ele diz, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E ele diz mais, depois da vírgula, cientes, ou seja, tenha a consciência de que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. Amados, é diferente para mim e para você servir ao Senhor agora como novas criaturas, aquilo que nós temos a oportunidade de fazer, aquilo que nós temos a oportunidade de ser útil, fazermos de duas formas. Ou fazermos porque
existe uma necessidade, fazermos porque é obrigado a gente a fazer aquilo, né? Ou porque a gente faz por amor, a gente faz porque entende essa verdade que está escrito. A forma, o serviço pode ser realizado, né? A tarefa pode ser desempenhada, mas a maneira como será desempenhada essa tarefa, como será realizado esse serviço, é que vai gerar o resultado em nós ou não. O resultado, eu digo o resultado de nos abençoar, de gerar fruto, de gerar recompensas. Quantos de vocês estão entendendo? Se a gente não se envolve com o Senhor, e é interessante isso, porque esse texto ele é abrangente, ele não é limitado ao que se faz na igreja. Quem está entendendo? Porque o texto podia dizer, quando você estiver no templo, quando você estiver, né, na igreja, fazendo alguma coisa lá junto com seus irmãos, faça de todo o coração. Fora isso, não é preciso. E não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, faça como para o Senhor. Então é a limpeza de casa, no dia a dia, faz bem feito, porque é como para o Senhor. É o trabalho no escritório. Olha, eu preciso me dedicar, porque eu sou uma nova criatura, eu sou do Senhor, agora eu faço isso com dedicação e eu vou fazer como para o Senhor. Quem está entendendo? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Eu quero ler alguns significados aqui do dicionário de língua portuguesa mesmo, só para a gente trazer um pouquinho mais de esclarecimento. O significado da palavra intencionalidade, tá? É a característica do que é intencional. Existe uma intenção, a deliberação, ou seja, propósito. Então, quando há intencionalidade naquilo que eu pego para fazer, há um propósito. E o que eu quero abrir junto com vocês aqui, ou até refrescar a memória de vocês, porque eu sei que muita gente já sabe sobre isso, não esqueça do propósito. Não esqueça do propósito. Você não é mais aquela pessoa de antes que trabalhava porque tinha que trabalhar, fazia porque tinha que fazer. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, nós somos cristãos, nós pertencemos ao outro reino agora. Amém? Então agora o meu serviço, por mais que eu já seja um profissional que tenha 20, 30 anos naquela área, naquela profissão, já faça aquilo de olhos fechados, amém? Mas a minha intencionalidade, gravem essa palavra, o meu propósito agora é agradar ao Senhor naquilo que eu estou fazendo. E até mesmo, querido, que as pessoas elas observem isso e que elas vejam, ao ponto delas dizer, mas, puxa vida, essa pessoa é diferenciada. É uma palavra que a gente usa muito, né, Wagson? Ali é diferenciado. Aí as pessoas, mas pô, vamos observar, por que será que aquela pessoa é diferenciada? Todo mundo faz e deixa ali do meio do caminho, né? Todo mundo chega atrasado e sai antes do horário. Esse não, esse chega adiantado e até sai pelo menos 1, 2 minutos depois. Tem alguma coisa estranha. O que é? Daqui a pouco chega alguém. Olha, cara, estou te observando. Tenho andado contigo, eu tenho visto que tem alguma coisa. O que é? Aí, abre o livro. Olha, o que eu faço para o Senhor. Outro dia, o Wilson estava ministrando aqui, lembro que ele comentou sobre isso, de um episódio que ele viu na televisão, né? E eu não sei se vocês de repente até acompanharam isso, estava acontecendo que os empresários, eles estavam se infiltrando, né, dessas grandes empresas, talvez até de multinacionais e coisas assim, que geralmente o funcionário, muitas das vezes, nem sabe quem é aquela pessoa do alto nível lá, né? O gerente geral, vamos dizer assim, tem ali o gerente do setor, aquela pessoa que lida, mas o chefe daquilo ali, às vezes o funcionário nem vê. E o que aconteceu? Uma estratégia deles para saber como é que estava sendo o desempenho dos funcionários, né? Aquele lá da ponta, aquela multinacional, de repente, de uma empresa de logística, por exemplo, o cara pega o chefão, se coloca a roupa do funcionário, se disfarça, né, de funcionário, bota um óculos, ajeita lá, bota uma barba, sei lá, faz alguma coisa assim, e vai para dentro do caminhão carregar e descarregar a carga.
junto com o funcionário. Aí está lá carregando, descarregando, e observando o passo dos camaradas, observando a conversa deles. Qual é o nível? Né? Vamos matar isso aqui, né? Vamos dar aquela matada aqui, tem que entregar 30, não, mas tira um para nós, porque esse tipo de coisa acontece. Né? Na conferência ela não, faltou, mas não foi aqui. Mas está lá guardadinho no caminhão, no final do expediente o cara leva para casa. Será que não acontece esse tipo de coisa? Acontece. Aí o chefe está lá infiltrado e observando, né, a forma como aquele rapaz ou aquela moça trabalha. Ao ponto de que nesse episódio desse programa que estava acontecendo, aquele rapaz começa a ensinar o chefe. Não, tu não pode pegar assim, não pode largar a mercadoria assim. Aí o chefe quer, mas por que, tia? Por que, cara, que não pode largar assim? Não, porque tu vai danificar. Se tu danificar, isso vai gerar prejuízo para a nossa empresa, né? Poxa vida, e esse cara é diferenciado. E no final da história, o que ele era? Cristão. E ele diz, aí o patrão disfarçado lá, pergunta, mas por que tu faz isso? Ele disse, não, porque eu entendo que existe um princípio na palavra de Deus que nos diz e que nos manda fazer assim. Fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, se eu estou fazendo para o meu Senhor, eu vou fazer como se fosse minha essa empresa. Eu não vou querer dar prejuízo porque eles são ricos. Não, eu vou trabalhar o meu melhor, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou honrar aquilo que me foi confiado para fazer. Queridos, é isso que a palavra está dizendo. Sabe qual é a consequência de alguém que vai agir conforme o princípio da palavra? Vai ser promovido, como aconteceu com essa pessoa desse programa de televisão. Imediatamente aquele funcionário que era um batedor de caixa, Wagson, foi promovido a gerente de setor. Por quê? O que aquele chefe disse? É desse tipo de pessoas que eu preciso. De alguém que não está aqui só para sugar, não está aqui só para receber o salário e não está nem aí, ó. Então, esse texto ele não se restringe só ao trabalho aqui na igreja, da limpeza que a gente tem que fazer, né, da reforma que a gente tem que fazer. Isso a gente tem que fazer também com zelo, com apreço, com dedicação, porque é para o Senhor, amados. Amém? Isso aqui é para honrar ao Senhor, é para louvar a Deus. A reforma, a manutenção diária é importante porque vidas vão chegar num ambiente como desse, da igreja, e elas vão sentar como vocês estão sentados aqui, eu também estou nesse ambiente, e vão receber da palavra de Deus. Quem é que consegue receber para ouvir uma mensagem se aqui tivesse com um cheiro ruim? Se tivesse cheio de teias de aranha, você olhando para mim, as teias de aranha aqui assim, ó, na luz, dando aquele reflexo. Até pode acontecer por um descuido, né? Passar uma teia de aranha aqui, mas não é o normal, não é o habitual. Quem está entendendo? O ambiente preparado, o ambiente asseado, limpo. Você chegar no banheiro e chegar e ter aquele cheirinho de koala, né, Thaís? A Thaís acho que pode ser representante da koala. Porque, queridos, é agradável quando a gente chega num ambiente e aquilo está limpo, está, né, preparado para nos receber. A gente chega, o piso está limpinho, mas isso dá trabalho, isso dá manutenção. Tem pessoas que fazem isso de forma voluntária, que elas entenderam esse propósito. Eu estimulo você, tudo que cair na sua mão para fazer, tudo que tiver oportunidade de fazer, faça com esse propósito. É para limpar o banheiro? É para o Senhor. Amém? É para gerenciar uma empresa? Faça como para o Senhor. Você vai ver os resultados, você vai ver Deus lhe honrando nisso. Amém? Então, o fazer as coisas com intencionalidade é fazer as coisas com propósito. Não é fazer por fazer, é fazer com propósito, com dedicação. A psicologia diz que é caráter, né, de um ato ou estado de consciência adaptado a uma intenção ou a um projeto. Quem é intencional, ele faz como que seguindo um projeto. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu quero agradar a Deus. É isso que o texto está dizendo. O meu projeto é fazer tudo o que eu for fazer agradando a Deus. O meu alvo é
fazer as coisas tão bem feitas ao ponto de que gere até mesmo admiração nas pessoas e elas venham a questionar o porquê que é assim e eu tenho oportunidade de falar de Jesus. Quem está entendendo? Não é fazer para si, vou fazer para me mostrar. Não, queridos, o que tu fizer bem feito vai se mostrar por si só. Quem está entendendo? Aquele rapaz estava fazendo para se amostrar, como uns dizem, né? Para se mostrar para aquele outro funcionário, porque a princípio ali era um funcionário. Não, queridos, ele não estava fazendo para se mostrar, porque ele queria ser mais que o outro. Ele estava fazendo por zelo, por cuidado e por dedicação, cumprindo a sua função. Porque deveria ser normal todos os outros funcionários agirem como aquele rapaz estava agindo. Concordam comigo ou não? Então, quando a gente age com esse propósito, com essa intenção, ou seja, de agradar a Deus, queridos, vai funcionar, vai gerar bom resultado. Vai ser bênção na minha vida e na vida de quem estiver ao meu redor. Amém? Falei de intencionalidade e dedicação. Dedicação significa o quê? Qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou a algo. Devotamento, entrega, sacrifício. Dedicação, muitas das vezes, vai requerer de nós sacrifício. Quando a gente se dedica a algo ou a alguém, muitas das vezes, nesse processo da dedicação, vai exigir de nós sacrifícios. Concorda comigo? Exige sacrifício. Como nós estamos falando, queridos, que o alvo aqui hoje dessa mensagem é entender isso. Tudo que fizermos, devemos fazer de coração, como para o Senhor e não para homens. Muitas das vezes isso vai exigir sacrifício de mim e de você. Amém? Vai exigir sacrifício do nosso tempo. Vai exigir sacrifício do nosso ego. Vai exigir sim. Vai exigir sacrifício financeiro às vezes. Mas isso é bênção. Porque eu sou dedicado. Eu quero ser dedicado. Eu quero ser intencional naquilo que eu estou fazendo. E quando a gente, olha bem, a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o texto aqui não está falando de tesouro, mas o texto está falando de coração. Se fala de coração, existe uma interligação de que, se está falando de coração aqui, de coração, está falando de tesouro. Porque no outro versículo lá já fala que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Que o meu e o seu tesouro esteja no céu, no reino dos céus. Ou seja, tudo que eu fizer é para agradar a Ele. A forma como eu vou fazer é para agradar a Ele. Então, se o meu coração está nisso, queridos, não vai ser pesado. Servir ao Senhor não vai ser pesado. Trabalhar para o Senhor não vai ser pesado. Mesmo que eu trabalhe lá no meu trabalho secular, entre aspas, mas lá eu estou trabalhando como para o Senhor. Então lá eu não vou aceitar propina. Lá eu não vou me corromper. Quem está entendendo? Lá eu não vou colocar sujeira para debaixo do tapete. Lá eu não vou me envolver com as conversas que não produzem nada. Lá eu vou ser produtivo. Lá eu vou ser alguém que vai trazer lucro para aquela empresa, que vai abençoar a vida daqueles patrões, que vai abençoar a vida dos meus colegas de trabalho. Quem está entendendo? Isso é a Bíblia que diz, queridos. Seja intencional, seja dedicado como para o Senhor. Amém? Manifestação de amor, apreço, consideração. Dedicação significa isso, manifestação de amor, apreço e consideração. Então, quando eu me dedico a algo ou a alguém, o dicionário está dizendo que eu vou manifestar amor àquilo ou a alguém. Quantos estão entendendo? Eu vou manifestar apreço ou consideração àquilo ou a alguém. Por isso que quando a gente se converte, a gente passa por um processo de reciclagem, vamos dizer assim, porque antes tinham coisas que ocupavam um lugar de primazia no nosso coração, que não eram dignos dessa admiração e dessa dedicação. Quem está comigo?
quantas vezes e quantos de nós dedicamos a nossa vida a algo, ou até mesmo a alguém, que não merecia esse nível de dedicação e de consideração. Quantos estão entendendo? E a gente precisa fazer o quê? Uma troca, uma reciclagem, a limpeza. Não, no meu coração não pode ficar, né? Não posso servir a dois senhores. É o que a Bíblia diz. Ou vai agradar um e vai desagradar o outro. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Então, se eu não tinha no meu coração coisas que eram preciosas para mim, que eram como tesouro para mim, e essas coisas eram do reino das trevas, epa, para tudo. Tira essa porcaria daí. Tira essa desgraça daí. Se isso estava ocupando um espaço no meu coração, isso aqui é literalmente isso, queridos. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não é assim? A física explica assim, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, queridos, o coração, né? Existe um espaço que eu preciso constantemente estar reconsiderando coisas, reavaliando para ver o que está ocupando o meu coração. Será que não tem coisas ali que realmente não merecem a consideração que estão recebendo e estão tirando o lugar de outras que poderiam estar abençoando a minha vida? Será que o tempo todo que eu dedico a X, Y, Z não poderia estar sendo dedicado a A, B, C, D? Então a gente precisa reavaliar, a gente precisa reconsiderar algumas coisas, a gente precisa olhar para a palavra, fazer esse processo e olhar para nós, porque a gente olha para a palavra como se fosse um espelho, ela reflete a nossa própria vida, amém? E analisar esse tipo de coisa. Peraí, será que eu não estou sendo desequilibrado também? Porque às vezes acontece isso, queridos. É um fato. E a gente precisa rever algumas coisas. Aqui e ali a gente precisa dar aquela parada e dar aquela manutenção. A gente precisa fazer, sabe o que, queridos? Ouvir as pessoas que convivem com a gente. A gente precisa dar atenção às pessoas que andam próximas da gente. Porque elas nos veem também, assim como a gente se enxerga no espelho, quando a gente vê fisicamente falando, as pessoas que convivem com a gente, elas têm o termômetro da gente. Elas sabem como a gente tem falado, elas sabem como a gente tem andado. E que às vezes a gente anda num passo tão acelerado, numa marcha tão acelerada, que a gente não percebe o que a gente está falando, a gente não percebe a forma como a gente está se conduzindo. Mas quem está do nosso lado está acompanhando os nossos passos. Essa pessoa pode chegar e te dizer assim, olha, eu vou te dar uma dica, cuidado com tal coisa, desacelera em tal coisa, pisa mais fundo noutra coisa, porque elas estão nos acompanhando. Então, a gente precisa observar e considerar, dedicar-se àquilo que a Bíblia diz que nós devemos dedicar, né? Ser intencional na forma como a gente faz as coisas, ser intencional, mas lembrar que existe equilíbrio. Precisa ter equilíbrio também em todas as coisas. Amém? Então, como eu disse, considere as pessoas que andam próximas de você. Considere seu marido, considere sua esposa, considere seus filhos. Muitas das vezes, eles têm dado sinais de alerta para nós. Nossos filhos muitas vezes vão sinalizando coisas. Olha, mãe, pai, eu quero tempo para isso, eu quero sair contigo, né? Chega em casa, olha, a gente não tem tempo, eu quero passear. Eles vão dando as dicas e às vezes a gente vai deixando passar, porque a gente precisa considerar essas coisas, a gente precisa analisar. Até isso, queridos, a gente precisa ter o cuidado, porque esse texto se aplica, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Significa que a minha manutenção em casa também precisa estar dentro desse contexto. Não só o meu trabalho, seja ele secular, ou seja ele na igreja, seja ele de tempo integral no ministério, como também eu entender que isso aqui se aplica para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Tudo que eu fizer, eu devo fazer como para o Senhor. Então, se eu estou lidando, eu estou tratando com a minha esposa, eu preciso ter o cuidado com ela. Eu preciso ser dedicado com ela. Eu preciso ser intencional com ela. O meu esposo também, para os meus filhos também. Se eu estou tendo um tempo com eles, eu preciso ser intencional, eu preciso ser dedicado.
Quantos estão entendendo? Eu preciso lembrar que eu tenho uma casa e que eu preciso cuidar dela. Eu preciso ser intencional. Eu preciso fazer aquilo com propósito. Não posso ser intencional só na igreja, só no trabalho e em casa relaxado. Relapso. É uma palavra mais chique. É a mesma coisa. Então, é fácil? Teoricamente, sim. Concordam comigo? Teoricamente, sim. Mas na prática, é um desafio. Amém? A prática disso aqui que nós estamos estudando hoje, que nós estamos vendo aqui na palavra, é um desafio para nós, queridos. Vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício, vai exigir atenção. Mas esse é o propósito, esse é o objetivo do que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Equilíbrio. Fazendo como para o Senhor. É preciso envolver amor naquilo que fazemos. Nós precisamos entender. Há pouco tempo nós participamos de um tempo de dízimos e ofertas. É preciso fazer isso com amor. A Bíblia diz, não faça de qualquer jeito. Não faça com tristeza. Não faça por necessidade. Faça com amor e com alegria. É o que a Bíblia diz. Tudo quanto fizer, então se aplica a isso também. Quantos estão entendendo? Vou ir no culto. Vou ir no culto porque tem que ir no culto. Pelo menos em algum dos cultos eu tenho que ir, porque eu tenho a obrigação de ir. Não faça assim. Faça por amor. Com intencionalidade, com dedicação, porque é para o Senhor. Quem está entendendo? É diferente. Você vai estar aqui de qualquer forma. Não intencional, porque considera como uma obrigação ou como uma tradição. Você vai estar aqui, pegando frio e tudo mais. Agora, se vier com o coração, vai sair daqui diferente. Porque o que vem sem intencionalidade, o que chega aqui sem dedicação, vai sair daqui, sabe como? Oco, fofo e balofo. É, querido, você sai assim, mas que culto bem ruim, né? Fui pra lá, peguei frio. Só pra isso. Tava ruim louvor, tava ruim aquela palavra. Querido, fica em casa que é melhor. Porque não veio intencional, não veio com intencionalidade, não veio com dedicação no coração. Isso acontece, só lá no Camboja. Agora, a gente tem que cuidar, porque tem um vizinho ali do Vietnã, né? Mas daqui a pouco ele vai começar a dizer para os cambodianos lá, os caras estão falando mal de vocês lá em Pelotas. Brincadeira, né? Não estão falando mal nada. Mas, a gente sempre brinca. Então, queridos, a gente precisa envolver amor. Porque Deus, ele envolveu amor primeiro para comigo e para com você. O que Deus fez por mim e por você, Deus fez com intencionalidade e Deus fez com dedicação. Primeira prova de intencionalidade de Deus, ou seja, de propósito, de objetivo, de projeto. Quando Deus criou o universo. Quando Deus cria todas as coisas. Existia a intenção de que tudo isso que foi criado servisse para nos abençoar. Quando Deus cria as árvores, quando Deus cria toda a vegetação, ele sabia que tinha um propósito, de servir de alimento para o homem, de servir de sustento. Amém? Todas as coisas foram criadas, o sol. Por que existe o sol? Não, porque Deus achou bonito aquele negócio, aquela esfera que aquece, né? Não, queridos, era necessário. Energia solar gera vida. Inclusive, uma coisa que tem acontecido com a gente, é que a gente tem pego tão pouco sol, que a gente muitas das vezes tem feito o quê, sabe? Entrado num processo de morte. É verdade, conversa com o médico que ele vai te explicar. Falta de vitamina D desencadeia todo um processo de envelhecimento precoce, de degeneração, falta de sol. Uma coisa bem simples, que Deus criou com a intencionalidade de nos abençoar, de gerar vida. Vai botar uma planta, pega uma flor, tira ela e bota num quarto escuro para ver se ela vai vingar. O que vai acontecer? Vai morrer, precisa do sol, precisa da energia. Queridos, nós precisamos entender que tudo que nós fizermos, nós precisamos nos assemelhar a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 está escrito exatamente como eu estou dizendo para vocês. Deus nos amou primeiro. Vamos lá, 1 João 4,
Ele envolveu, queridos, ele envolveu amor em tudo que ele fez, ele envolveu amor quando ele formou você. Davi já disse que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, ele diz assim, a expressão que ele usa é como me teceste. Né? O que é tecer algo? É construir algo. Né? O tecelão, o que ele faz? É algo que foi feito manualmente, Deus projetou, Deus teve intencionalidade. 1 João 4,19, chegaram lá? Quem pode ler? Está escrito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos ser intencionais porque Deus é intencional. Nós vamos ser dedicados porque Deus é dedicado. Somos criados, né, à imagem conforme a sua semelhança. Devemos sim fazer nossos planos, devemos ter os nossos projetos pessoais, mas não esquecer jamais de incluir a vontade do Senhor neles. Nós somos dependentes de Deus agora. Hein? Eu e você não somos mais seres independentes. Antes éramos, mas nós somos dependentes de Deus, queridos. A Bíblia diz que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida a Ele. Eu acredito que aqui ninguém foi enganado sobre isso. Ou você foi enganado? Não foi dito para você, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar a sua vida a Ele? Se você quer, você diga sim. Se você não quer, você diga não. Quem está entendendo? Então a gente entregar a vida a Jesus é entregar tudo. Então a gente não pertence mais a nós mesmos. Eu preciso entender. Quando eu entrego a minha vida a Ele, agora os meus projetos e os meus planos e os meus propósitos precisam ser primeiro identificados, analisados, comparados, se os deles também, os dele, do Senhor, estão em linha com aqueles projetos meus pessoais. Se os meus projetos pessoais não vão ferir os projetos de Deus para a minha vida. Eu preciso fazer isso, queridos. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu entreguei a minha vida a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos já quase concluindo aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Rapidinho, eu quero que você pegue aí. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Pegaram? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É uma afirmação, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, nós só viveremos, como também, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 ao 15. Olha só que interessante. Este texto diz para mim e para você que essa expressão, se Deus quiser, e muitas das vezes, e eu lembro que fui ensinado no centro de treinamento sobre isso, que não é tudo na vida que a gente aplica se Deus quiser. Porque antigamente, tudo que a gente fosse fazer, não, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Vai ser curado se Deus quiser, né? Não, queridos, vai ser curado se Deus quiser. Não, está errada essa expressão. Deus quer que nós sejamos curados. Então eu não digo, eu vou ser curado se Deus quiser. Porque Deus quer, a Bíblia diz que Deus quer que eu seja curado. Agora, quanto ao meu futuro, a planos e projetos, a Bíblia está dizendo que cabe essa expressão, se Deus quiser. Quantos estão vendo aqui? Eu vou passar um ano em tal lugar, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal coisa. Projetos pessoais, coisas, está tudo em casa. É possível, é lícito fazer isso, amém? Mas é interessante que aqui em Tiago, ele nos traz para essa realidade, para essa consciência. Lembra de que nossa vida não passa de uma neblina. Hoje a gente está acordado, amanhã a gente pode estar dormindo.
Quem está entendendo? Hoje a gente está vivo, amanhã a gente pode estar mortinho da Silva. Quem garante? Eu não sei. A gente não sabe. Quantos dias, né? A gente tem uma perspectiva, pelo que a Bíblia diz, de que se tudo estiver bem com a gente estiver cuidando da nossa alimentação, estiver né? Vamos viver 80 e poucos, 90 anos. Com muito vigor, a 100 e poucos. Acima disso é cansaço e enfado. É o que a Bíblia diz. Isso é uma perspectiva. Amém? Agora, a certeza do amanhã, só Ele é que sabe. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui em Tiago. Tudo quanto fizermos, a gente deve fazer com o coração envolvido e lembrar que se eu fizer um plano, se eu fizer um projeto, eu preciso entender também. E até mesmo quando eu for me referir a isso, olha, se Deus quiser, aí sim, nesse aspecto aqui, vai dar tudo certo. Se Deus, né, mudar alguma coisa no meio do caminho, eu vou continuar em paz. Porque é Deus que está no controle da minha vida. Quem está entendendo? Então, a expressão se Deus quiser não é para toda e qualquer ocasião. Quem está entendendo? Ah, vou ser curado se Deus quiser. Não, isso não cabe. Porque a Bíblia já diz que eu sou curado. Deus quer muito que eu seja curado, que eu seja saudável, sarado. Amém? Agora, quanto a planos, projetos, viagens, se Deus quiser, estaremos bem. Amanhã vai estar tudo em paz. Se Deus quiser, está tudo certo. Amém? Amanhã nós estaremos aqui, como a gente diz, vamos estar aqui, 30 anos nós vamos ainda estar aqui nesse mesmo prédio. Eu não sei. Se Deus quiser, nós vamos estar. Senão a gente vai estar em outro lugar muito maior, que é o que eu creio. A gente está gastando, está investindo. Sim, porque para esse tempo agora é isso que nós temos de direção. Amanhã depois Deus vai dar condições para outra situação, para outro momento, para outro projeto. Então é assim. Amém? Todo cristão desistiu, ou pelo menos deveria ter entendido que esse é o propósito, né, da própria vida quando passou a servir ao Senhor. Ou seja, nós não somos mais de nós mesmos. Pelo contrário, somos chamados a negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. Tudo o que fizermos deve ser para a honra e glória do Senhor, como bons soldados que servem àquele que os alistou. Isso aqui é importante a gente rever, queridos, porque nem para um extremo, nem para o outro, tanto para um quanto para o outro, são coisas perigosas. Tá? E a gente precisa trazer sempre as coisas para dentro de um equilíbrio. Nós entendemos que a nossa vida ela não é mais nossa. Nós entregamos a Jesus e vivemos agora para a glória dele. Tá? Nós não somos de nós mesmos. Isso aqui a gente precisa dizer todos os dias para nós na frente do espelho. Wagner, tu não é mais de ti mesmo. Tu não governa mais a tua vida. Tua vida é governada pelo Senhor. Quem governa a tua vida agora é o Espírito Santo. Quem governa a tua vida agora é a palavra de Deus. Eu preciso dizer isso para mim entender, preciso dizer para mim ouvir. E você precisa dizer para você ouvir também. Porque a gente é tendencioso, querido, a dizer, Jesus está no controle da minha vida, mas a gente não passa o controle na mão dele. Ele está no controle da minha vida literalmente falando. Mas pegar o controle... Alguém aqui já jogou videogame? Todo mundo já jogou, né? Pelo menos nem que seja no Atari aquele, né? Mas já jogamos. Você já jogou do lado de alguém e você está louco para jogar e aquela pessoa começa, né? Só vou entregar o controle, Robson, quando eu morrer. Mas não morre nunca aquele cidadão. Sempre passa de fase e a gente fica lá louco para jogar, né? Ou seja, Jesus está no controle, né? Mas não passa o controle para ele nunca. Tem que passar, querido. Tem que entregar a direção e descansar. Sabe, é bom dirigir, é muito agradável para quem gosta da sensação de dirigir mesmo, de pegar um carro, de pegar um veículo ou uma moto e pilotar. Por muitos anos eu tinha esse desejo, essa sensação de saber como é que era eu poder dirigir, eu poder guiar, né? O carro ou a moto. A gente só anda na carona, até pelo menos chegar aos 18 anos, né? Deveria ser assim. E quando a gente consegue que bate os 18 anos, e a gente, olha, eu não sei para vocês, mas para mim era um desejo assim, né? Eu preciso fazer os meus 18 anos que eu quero tirar a carteira. Foi assim ou não, Robert? A maioria dos homens é assim, não sei se é assim com as mulheres também. Mas a gente pensa, preciso ter aquela minha independência de assumir o controle da minha vida. Porque todo mundo diz, quando tu fizer os teus 18 anos é contigo, tu te vira, tu vai assumir o controle da tua vida, e aí é contigo.
né? E quanto a essa questão de dirigir também não é diferente. Então, tipo assim, não vou precisar mais andar na carona, vou poder comprar meu carro, comprar minha moto, vou ter, e aí agora eu vou dirigir, eu vou controlar. Essa sensação do controle nas nossas mãos é muito boa. Maravilhosa essa sensação. Eu mando para onde eu quero, eu boto onde eu quiser, eu ando a quanto eu quiser. É bom vamos ser sinceros aqui, é bom essa sensação. É a sensação de liberdade, uma sensação de controle mesmo das coisas. Só que a Bíblia diz para mim e para você, queridos, que nós somos livres. Amém? Somos livres. E o contexto que ela nos traz, essa sensação de liberdade, é que nós somos livres numa totalidade, livres de tudo aquilo que nos aprisionava. Só que eu preciso entender que eu sou livre sendo servo do Senhor. Eu não posso desvincular isso, eu não posso tirar isso e querer ser livre em Deus, mas ser livre de Deus também. Não é isso. Quantos estão entendendo? Os meus planos e os meus projetos precisam passar pelo aval do Senhor agora. Sabe, é como um filho, e eu estou falando essa questão da maturidade, da independência, que tudo que fazia, sempre procurava conversar com seus pais. Pai, estou pensando em fazer tal coisa, o que o senhor acha? Né? Será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai dar? Pela tua experiência, né? Consultava. Isso é um sinal de dependência, né? De segurança. Eu posso fazer sozinho, mas eu gostaria de ouvir o que o senhor tem para dizer. Qual é a sua opinião sobre isso? Né? O senhor aprova, o senhor não aprova? Aí, toma a maioridade, depois nunca mais busca, nunca mais procura um conselho, nunca mais procura. Quem está entendendo? Sai daquela cobertura. Eu e você, como cristãos, a gente tem uma cobertura da parte de Deus. A gente tem um Pai de amor. A gente tem um Senhor, a gente tem um conselheiro, como a Socorro sempre nos ensina aqui com tanta maestria, um conselheiro que a gente pode perguntar para ele as coisas, a gente pode depender de Deus, queridos, para bom conselho, para obter sabedoria, amém? A gente pode realizar os nossos projetos pessoais. A Bíblia, ela nos incentiva a sermos produtivos, ela nos incentiva a sermos pessoas que são bem-sucedidas. Amém? Tudo isso, eu só não posso desvincular esse meu projeto pessoal do Senhor, dos planos de Deus para a minha vida. Eu preciso consultar o Senhor. Senhor, nisso aqui que eu vou empreender, nisso aqui que eu vou fazer, como é que eu posso fazer para glorificar o Senhor? De que forma que eu devo fazer isso aqui? Que momento é? Consultar ao Senhor. Como você fazer com seu pai. Olha, isso aqui, buscar a Deus. Eu sei que existem situações e às vezes a gente fica meio sendo pego fica numa saia justa, né? Porque muitos de nós, queridos, a Bíblia mostra esse referencial de pai, né? De autoridade, de um pai competente, de um pai que zela, de um pai que provê, de um pai que dá todo o sustento. E muitos de nós não tivemos uma referência de pai natural dessa forma como a Bíblia diz. Isso às vezes dá um tilt, dá um nó na nossa cabeça. Porque como é que a gente vai se achegar a Deus, o Pai, dessa forma, se a gente não tem essa referência psicologicamente falando? É uma realidade também, vocês concordam comigo ou não? A gente não consegue muitas das vezes entender essa verdade, ou essa forma como Deus conduz as coisas, e Ele deseja conduzir, porque a gente, muitas vezes, falta isso na gente, essa referência de pai natural. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu também passei por esse processo. E muitas coisas na minha criação, eu não tive um pai presente como a Bíblia descreve. Não é porque ele tinha morrido ou coisa do tipo, porque era... Não, por situações que aconteceram. Fui criado pela minha tia, né? Talvez semelhante a muitos aqui, outras pessoas que foram criadas pelo avô, pela avó, né? Tiveram pessoas que pegaram... Então, assim, eu tinha convivência com os meus pais, a gente morava no mesmo pátio, mas não fui criado por eles. Estão entendendo? Então essa coisa do conselho, de estar, não era muito assim, era muito mais com a minha tia que era presente. Por que eu digo isso para vocês? Que é uma realidade de muita gente hoje no Evangelho. Muitas pessoas não conseguem confiar em Deus como Pai, porque nunca confiaram no Pai terreno. Sabiam disso? Nunca deram crédito ao Pai natural,
Porque, melhor dizendo, pessoas hoje têm dificuldade de dar crédito a Deus como pai, porque não tiveram a referência de um pai terreno. Alguém confiável. Então isso é uma coisa interessante, e até para um outro dia, para uma outra ocasião, cabe a gente avaliar isso, mas a gente precisa desvincular, desmembrar esse tipo de coisa, entender. Por maior dificuldade que tenha sido a minha criação, por dificuldades que se apresentaram, Deus é perfeito, queridos. Ele é um pai perfeito. E Ele vai me ensinar a confiar nele. Ele vai me ensinar a fazer os meus planos e os meus projetos agora baseado naquilo que agrada a Ele. Deus vai me ajudar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha função a ser desempenhada, a fazer aquilo como para a glória dEle. Basta eu só ser intencional e ter o propósito de fazer isso. Ser dedicado. Amém? Então guarda essa palavra, né? Não esquece disso, né? Essa vida de dedicação, essa vida de intencionalidade, queridos, ela não é só para pastores, ela não é só para ministros de louvor, ela é para todos. Todos que são cristãos, todos que são chamados filhos de Deus, é para ser assim. Amém? Por algum motivo achamos que essa vida não é para todos, acreditamos que é normal terceirizar um convite divino de amor total, de radicalidade, porque muitas das vezes a gente só considera que zeloso, cuidadoso com as coisas do Senhor, do reino, isso só se refere, se restringe a quem é dedicado ao serviço cristão, quem é um pastor, né? Quem trabalha, quem é uma pessoa que é assalariado da igreja. Não, essas pessoas elas têm a obrigação de cuidar da igreja. Mas e os demais? De cuidar das coisas do Senhor. Queridos, é para todos. Amém? Isso é para todos. Esse chamado não é para alguns, e sim para todos, sem exceção. Né? A Bíblia diz que existe um convite para amar com tudo que somos e temos, intensamente. Não foi direcionado a alguma família específica, mas para todos os homens e todas as mulheres. Na nova aliança, queridos, como cristãos, agora nós não temos só uma tribo como tínhamos na velha aliança. A tribo de Levi, essa é separada para o serviço do templo. Né? Isso é velha aliança. Existia, as outras demais tribos, elas trabalhavam no campo, produziam, né? Cuidavam do gado, e a tribo de Levi ela é separada exclusivamente para a manutenção do templo. Assim como existem hoje os sacerdotes, né? Meu caso, o caso do pastor Leomar, da Socorro, e nós somos separados para isso. Mas não significa que hoje as outras pessoas não tenham também a mesma responsabilidade de tudo que for colocado na mão delas para fazer como para o Senhor. Fazer com dedicação, fazer com intencionalidade. Amém? Não deixe mais que seja uma opção oferecer a Deus parcialidade e mornidão. Ame a Deus com tudo. Tudo que você tiver. Ame a Deus com todo o seu ser. Faça tudo que você tiver para fazer a sua mão, sempre como para o Senhor. Você vai ver prosperidade, você vai ver promoção chegando para você, você vai ver cuidado de Deus, amém? Você vai ver todas essas coisas, porque estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Então, dedicação, intencionalidade em tudo aquilo que a gente fizer, vai trazer bom sucedimento para mim e para você. Fique de pé, queremos orar. Estamos orando nessa manhã. E sabe o que eu quero fazer, querido? Eu queria que você, nesse momento, você individualmente aí, fechasse seus olhos e apresentasse diante do Senhor o seu projeto. O seu projeto pessoal, o seu projeto de vida, aquilo que você tem talvez até imaginado, mas ainda não concretizou, você não oficializou diante de Deus isso. E eu quero te estimular nessa manhã, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu tenho o desejo de fazer tal coisa. E eu quero te colocar nisso, eu quero que o Senhor me ajude nisso, eu quero que o Senhor vá à frente, eu quero que o Senhor abra o caminho que precisa ser necessário, eu quero que o Senhor coloque as pessoas certas na minha vida, para que esse projeto, para que esse
objetivo, esse sonho que eu tenho, ele possa ser alcançado. Amém? Eu quero dar 5 minutinhos para você orar. Quero deixar você à vontade para você orar no seu cantinho, mas você apresentar diante de Deus isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero que você faça isso agora. Apresente esse projeto diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor. Pai, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Oh Pai, nós te entregamos planos, te entregamos projetos, em nome de Jesus. Colocamos o Senhor no centro de cada um deles. Obrigado, Pai, pelo maior e melhor projeto que o Senhor constituiu até hoje, chamado família. Obrigado por esse projeto maravilhoso. Nós te agradecemos pelo Senhor, instituindo, restaurando, maravilhoso. Oh, aleluia, obrigado, Pai, pelos nossos familiares, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. Aleluia. Todo o coração. Obrigado, Pai. Obrigado pelos projetos pessoais de cada um dos meus irmãos, aqueles que apresentaram agora nesse momento diante de Ti. Obrigado pelo Senhor pegando junto com eles, Senhor, nos ajudando a realizá-los para a glória do Teu nome. Eu te dou graças, Pai. Obrigado por eles entendendo e guardando no seu coração essa palavra. E tudo quanto eles fizerem, Pai, eles lembrem disso, que isso esteja reverberando no coração deles. Tudo que estiver à minha mão para fazer, farei com excelência, farei com dedicação, farei com intencionalidade, porque é para o Senhor, é para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por promoção chegando para a vida daqueles que são funcionários. Obrigado, Pai, porque os patrões, eles irão reconhecer a dedicação. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu te dou graças, Pai, eu te louvo. Obrigado, Pai, por prosperidade vindo sobre a vida daqueles que estão projetando coisas maiores, dando passos maiores, dando passos mais altos, e não há nada que nos impeça de fazer isso, Senhor. Aleluia, obrigado pelo avanço dos meus irmãos e irmãs para níveis mais altos. Obrigado, Pai, porque eles entendem que se o Senhor estiver no negócio, isso vai para frente. Se o Senhor estiver concordando com esse projeto, isso vai prosperar, isso vai avançar. Aleluia. E eu te bendigo, Pai, e eu te louvo por isso. Eu quero despedir de cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã, debaixo da Tua graça e do Teu favor. Obrigado pela Tua paz, enchendo o coração de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, saúde divina, reinando do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um deles. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua provisão. Em nome de Jesus, seja, Senhor, a Tua bênção e o Teu favor sobre cada família aqui representada nessa manhã. Oramos assim, com gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Coisa boa estar aqui nesse tempo. Amém? Teremos 2 cultos hoje, à tardinha, um às 18 e outro às 19h30. Então, você é nosso convidado, né? Avisa